Sou Frei Gilvander Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra. Hoje é dia 21 de novembro de 2020 e estou aqui com os advogados Joviano Maia, que é advogado da Ocupação Comunidade Dandara, aqui em Belo Horizonte. Estou também com outro advogado, Luiz Fernando Vasconcelos, que também é advogado da Ocupação Comunidade Dandara, e com a advogada da Dandara e da Rede Nacional dos Advogados Populares, Maria do Rosário Carneiro. No último dia 16 agora de 2020, em novembro, nós fomos surpreendidos com uma notícia publicada no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, segundo o qual o juiz Dr. Elton Lugo teria homologado um acordo que envolve a ocupação da Dandara. E com a homologação desse acordo, implica que o Poder Judiciário de Minas Gerais mandou o governo de Minas pagar para a construtora Modelo e para outras 3 pessoas físicas que eram proprietários lá do terreno da Dandara, mandou pagar mais de 51 milhões de reais. E aí eu quero aqui perguntar para a Maria do Rosário, para o Joviano e para o Luiz Fernando, o que precisa dizer para a sociedade se esse acordo é justo, injusto, quais os elementos do processo jurídico que envolve a ocupação da comunidade Dandara que precisa vir à tona, porque a luta nossa não pode ser para premiar a especulação. Boa tarde, primeiro dizer assim que é importante a gente falar disso, porque infelizmente a forma como essa notícia foi divulgada, ela não diz como que os advogados, como a assessoria jurídica da comunidade pensa e tampouco como os moradores pensam com relação a isso, É muito triste, pensar dentro de um processo judicial que deveria ouvir ambos os lados, se pensa um acordo, se faz um acordo sem que a comunidade participe, sem que a assessoria jurídica que acompanha o processo desde 2009 participe, Nós não compreendemos isso como uma vitória, como foi noticiado, já esperávamos por uma decisão, porque sabíamos, estávamos acompanhando essa ação de desapropriação, o que também chegou para a gente como uma surpresa em 2016, quando o governo do estado publicou esse decreto, e a surpresa maior consiste no fato de haver uma ação civil pública, importante dizer que a ocupação da Dandara tinha 2 processos que corriam, uma ação de reintegração de posse dias após a ocupação pela construtora Modelo, que reivindicava a propriedade e a posse do imóvel, e depois uma ação civil pública, da Defensoria Pública, cujos pedidos, um dos principais pedidos era a desapropriação. Então, vem essa ação de desapropriação do Estado que desconsidera esses processos. A gente não consegue entender por que tem uma ação com o mesmo objeto e ela é totalmente desconsiderada, com o mesmo objeto, eu não diria, mas com um dos requerimentos, que é a desapropriação, e essa ação simplesmente é desconsiderada, o Estado move um processo paralelo a isso, em nenhum momento a comunidade participa disso. Então, assim, a gente fica bem preocupado, porque aí, para as famílias, para a comunidade, mudou só, quem reivindica a propriedade, então, num primeiro momento era a construtora Modelo, agora é o Estado. E o Estado não diz para a comunidade, qual que é a sua intenção. Então, a interrogação continua. A notícia fala que o acordo resolveu o problema, mas a gente entende que não está resolvido, porque o Estado em nenhum momento dialogou com as famílias, e é uma pena o juiz homologar, sem, inclusive, poderia ter pensado em fazer constar nesse acordo qual é a intenção do Estado, uma comunidade que eu digo que as famílias construíram sua própria sentença, porque já há mais de 5 anos qualquer despejo ali se tornou irreversível, porque a própria comunidade se autoconstruiu, e aí, de repente, um acordo feito nos bastidores traz com o grande êxito, aquilo que resolveu o problema da comunidade, Então, assim, para nós é muito triste que tenha sido feito assim e esperamos muito, que
o Estado possa dizer para a comunidade, né, o que pretende fazer com aquele terreno que agora passa a ser de propriedade dele. Joviano Maia, como a nossa advogada Maria do Rosário fez referência aí, esse acordo que o juiz homologou, ele parte de um decreto de desapropriação que o ex-governador de Minas, Fernando Pimentel, fez sem conversar com a coordenação da Dandara, sem ouvir as brigadas populares, sem ouvir a Comissão Pastoral da Terra e arbitrando um determinado preço, né? Boa tarde, Frei. Boa tarde, Rosário, Luiz. Uma alegria imensa estar compartilhando aqui com vocês desse momento de reflexão tão importante. Essa situação da comunidade Dandara que nos deixou bastante estarrecidos ao longo dessa semana, e é fundamental prestar essas explicações para que as pessoas entendam efetivamente o que está acontecendo. Nem todo mundo entende muito bem, né, esse conceito de desapropriação. Às vezes as pessoas acham que a desapropriação é o despejo. Então, uma primeira explicação necessária é que a desapropriação é a compra do terreno, do imóvel, pelo Estado, que seria, a princípio, para fins de regularização fundiária da comunidade, né? Comunidade Dandara, que já se encontra consolidada há muitos anos aqui, né, no município de Belo Horizonte, a comunidade que nasceu em 2009. Né? E aí lembro aqui também do nosso saudoso professor Fábio Alves, que foi o primeiro advogado da comunidade Dandara, que inspirou muito essa geração nossa da advocacia popular mineira. O Estado está comprando o imóvel. Claro que nós somos favoráveis à regularização fundiária, aliás, essa sempre foi a nossa luta. A Rosário até citou, né, a ação civil pública que a Defensoria, em parceria conosco, elaborou em defesa da comunidade, mas ser favorável à regularização fundiária não significa ser favorável a favorecer o especulador imobiliário. A construtora Modelo, quando a Dandara nasceu, no dia 9 de abril de 2009, ela nunca tinha pagado pelo imóvel, ela fez um contrato de permuta que ela pagaria mediante a troca por unidades habitacionais, só que como ela nunca construiu, como ela deixou a comunidade em situação de completo abandono, descaso, descumprimento da função social da propriedade, então ela, né, nunca pagou. E nós discutimos exatamente isso, de que ela não teria direito, né, àquela propriedade por descumprir a sua função social, que é um princípio, uma garantia fundamental prevista lá no artigo 5º da Constituição. Então, é muito absurdo, também pelo motivo que a Rosário colocou, de ter sido uma condução antidemocrática, até autoritária por parte do Estado, porque excluiu os próprios interessados, os representantes das famílias no processo, mas também o próprio Ministério Público, a Defensoria Pública, enfim, fez um acordo de bastidores para poder beneficiar uma especuladora imobiliária. E uma avaliação exorbitante, são mais de 50 milhões do erário público, né, 50 milhões de dinheiro que é nosso, que vai para poder beneficiar uma construtora que deixou um imóvel, né, décadas em situação de abandono, de descumprimento da função social da propriedade, e a nossa legislação prevê inúmeros instrumentos para poder penalizar esse tipo de retenção especulativa dos imóveis. Então, nós ficamos bastante apreensivos com essa notícia, estamos movimentando no sentido de impugnar esse acordo, porque a comunidade que demanda infraestrutura, que demanda investimento público, não pode ficar, né, refém de um acordo de bastidores sem ter a participação necessária na condução desse processo e para fins também de ter acesso à regularização fundiária plena. Uma outra questão também, e aí eu já passo a palavra, né, para o doutor Luiz Fernando colocar suas considerações, é que a avaliação do imóvel não levou em conta o fato de que a comunidade já está lá, consolidada. Foi feita uma avaliação por preço de mercado do imóvel, o que também é uma situação bastante absurda, porque a construtora Modelo jamais conseguiria, né, no mercado imobiliário, obter esse valor, considerando que hoje lá tem uma comunidade consolidada legitimamente e que por decisão do próprio Poder Judiciário, né, que manteve a comunidade lá.
Então, vamos lutar contra isso. É importante divulgar, né, essas informações, esse vídeo, a nota que saiu das Brigadas Populares, junto com a CPT, para que fique explícito esse caráter também racista do Poder Judiciário, né, e também do próprio Estado, do governo do Estado, de excluir essa população majoritariamente negra da participação da discussão do futuro do seu território, da sua comunidade, e como que isso vai se dar, todo esse processo, né, de regularização fundiária. Então, o mais absurdo ainda, que ainda expressa esse racismo institucional, o fato da ação civil pública não ter sido julgada, ou seja, o judiciário funcionou para poder beneficiar o especulador imobiliário por meio de um acordo debaixo dos panos, mas não funcionou para poder decidir sobre o direito à regularização fundiária da comunidade, e essa sentença tinha que ser uma sentença de mérito junto com a sentença da reintegração de posse, porque a ação de reintegração de posse, explicando para que as pessoas entendam, ela está conexa, ela está junto com a ação civil pública que discute o direito à moradia, a regularização fundiária, e a lei processual prevê que, em caso de conexão, as ações devem ser julgadas juntas. Mas o juiz decidiu a reintegração de posse para beneficiar, né, o especulador imobiliário, decidiu a desapropriação para fazer o acordo e beneficiar, mas não decidiu sobre justamente a ação que trata da regularização fundiária da vida daquelas famílias, que foi construída por nós, da Advocacia Popular, junto com a Defensoria Pública. Então, é uma situação bastante absurda, né? É fundamental ampliar essa denúncia ao governo Zema, aqui em Minas Gerais, que tem tido essa prática autoritária, não só no caso da Dandara, mas em outros casos que nós também acompanhamos. Joviano Maia, tem gente entendendo que, com a homologação desse acordo pelo judiciário agora Dandara está salva, não tem mais risco de despejo. E você afirmou aí que, como advogado da Dandara, você vai lutar para anular esse acordo. E a Rosário afirmou antes que, mesmo sem o acordo, não tem mais risco de despejo para Dandara. É isso? O que precisa ficar claro, inclusive para o povo da Dandara que vai assistir a esse vídeo reportagem? Para ficar bem negritado, né, Frei, em homenagem aí a esse mês de luta da consciência negra. E aí é importante fazer esse destaque de que nós estamos discutindo aqui o futuro de uma comunidade negra, né? A Dandara tem esse nome, mas a sua composição demográfica, social, é majoritariamente negra, como a maior parte, né, das periferias, dos territórios segregados da cidade, né, dos novos quilombos. Nós vamos lutar contra o acordo no sentido de garantir a participação da comunidade e de garantir a vinculação da compra pelo Estado, como a Rosário falou, à regularização fundiária. Porque a forma como o acordo foi construído não garante que o Estado vai repassar e titular as famílias, passar o título de propriedade para as famílias. Então, por mais que concordo também com a Rosário no sentido de que a comunidade está consolidada, é muito difícil conceber um despejo hoje, mas não é impossível também. Se amanhã entra um governante no Estado e não foi feito o repasse da propriedade e o reconhecimento da posse pelo Estado às famílias e a titulação, né, dos terrenos, se entra um governante, né, muito disposto a fazer uma ação contrária à comunidade, pode cobrar um valor absurdo pelos lotes e começar a despejar quem não tem condição de pagar, ou pode querer criar um outro investimento ali na área e remover famílias do território, e aí, como elas não têm título de propriedade, elas receberiam uma indenização parca só das benfeitorias construídas, não teriam garantido o direito de propriedade ali. Então, assim, são questões que podem advir no futuro e que, se a gente não garanti-las agora nesse acordo, pode gerar um problema muito maior depois, né? Então, a nossa luta para poder impugnar o acordo da forma como ele foi feito, beneficiando o especulador imobiliário e não dando nenhuma garantia à comunidade, é justamente para poder garantir uma regularização fundiária plena, né? Porque as famílias tenham não só acesso ao título de moradia, mas também tenham acesso a eles, né? O título de propriedade, mas também tenham acesso, né, a tudo aquilo que o direito à cidade pode oferecer, a garantia do saneamento, a garantia, né, da urbanização, né,
do provimento também da coleta, a coleta seletiva, outros serviços públicos. Então, assim, isso é muito importante, então, que ocorra, né? Para que as famílias possam, sim, ser parte desse acordo, ser parte dessa luta, porque elas foram excluídas desse processo ilegalmente. Ser contra o acordo não quer dizer que nós vamos abdicar da garantia da segurança da posse, pelo contrário, é para que as famílias tenham a garantia de uma segurança jurídica e também do título de propriedade e de uma regularização fundiária plena com acesso a todos os direitos. A forma como o acordo foi feito, nós acreditamos que é para poder beneficiar uma empresa que é especuladora imobiliária e que não teria que ter dinheiro, nem direito, nem indenização, na minha opinião, porque pela legislação, aquele imóvel ali estava em situação de completo abandono e poderia ser retomado pelo poder público, como prevê o próprio Código Civil. Luiz Fernando, há 3 anos atrás, o atual prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, dia 12 de março de 2018, baixou um decreto reconhecendo 119 ocupações urbanas no município de Belo Horizonte como assentamentos de interesse social. Então, eu gostaria de te perguntar também o seguinte, esse caso concreto desse desfecho que o tribunal diz que deu sobre a ocupação da Andara, né, mandando o Estado pagar mais de 51 milhões de reais para a construtora Modelo e para as outras pessoas que teriam direito, que a construtora comprou o terreno e nem passou, se isso poderia gerar um precedente negativo na resolução necessária que precisa acontecer de regularização fundiária e de urbanização dessas outras 118 ocupações que envolve cerca de 30 mil famílias, 30 mil casas construídas nos últimos 13 anos. Bom, olá, Frei, obrigado. Olá, Joviano, marido Rosário, quem também assiste a esse reportagem. Satisfação com vocês para conversar sobre as lutas, né, das ocupações, a luta da Dandara aqui em BH. Bom, Frei, sobre esse primeiro ponto, eu acho que, de fato, pode gerar um precedente negativo. Como que os poderes públicos vão lidar com essas várias ocupações que são, de fato, as ocupações que garantiram o direito à moradia para essas milhares de famílias em Belo Horizonte, né, e região metropolitana. A gente tem uma situação em que as ocupações construíram muito mais casas do que o poder público. Então, ou seja, essa luta ela tem que ser reconhecida plenamente e não se ponderar, né, que essa luta conquistou muitos direitos e não, de fato, premiar outros proprietários também passam por processos aí de especulação imobiliária. Então, acho que a gente tem que, de fato, publicamente colocar o que está em jogo, até mesmo para evitar que isso se repita. Outro ponto também que eu quero colocar é sobre esse histórico de lutas da ocupação da Andara, né? Porque parece que agora, com a desapropriação, com o pagamento efetivo de 51 milhões de reais, o conflito, então, se resolveu segundo a narrativa pública da mídia. Mas nós chegamos até aqui por um processo de grandes lutas, né? Dandara fez grandes marchas, vários quilômetros até o centro da cidade, ocupou órgãos públicos, conquistou uma grande rede de apoio, inclusive internacional, e alimentou, né, e produziu e participou de várias outras lutas da cidade também, outras lutas temáticas da cidade. Então, ou seja, a conquista primeira é a conquista da luta. E essa conquista tem que ser reconhecida pelos poderes públicos, e a gente tem essa situação agora, como apontado pela Rosário, pelo Joviano, em que o Estado, né, o Poder Judiciário, o Poder Executivo, agiram, né, de forma ali muito articulada como uma consultora especuladora para apresentar publicamente uma solução. Então, nós não aceitamos, né, essa imbricação estrita entre o capital especulativo, Poder Judiciário, Poder Executivo. Então, isso, de fato, é um absurdo. Na sentença do juiz, na ação de reintegração de posse, não há uma linha sobre a posse. Ele considera a desapropriação aconteceu, a consultora não é parte legítima mais, e extingue o processo. Então, ele não cita, não entra na discussão da função social da posse da Modelo que ela não tinha,
Inclusive, a consultora modelo, ao que tudo indica, né, ela estaria já caminhando para perder esse processo de reintegração de posse, porque não comprovou nenhuma posse no processo judicial. Inclusive, depois de alguns anos, chegou com um contrato de comodato no processo, de forma ali, na nossa avaliação, agindo de má-fé, forjando um contrato de comodato, porque isso apareceu só depois de muito tempo no processo. Então, uma situação em que ela iria perder ali, então, essa ação de reintegração de posse, ela sai agora premiada. E é preciso também dizer sobre a conjuntura do governo Zema. O governo Zema, aqui em Minas Gerais, ele está com um projeto de lei na Assembleia Legislativa, projeto de lei 1016 de 2019, em que ele está buscando alienar 53 imóveis públicos avaliados em cerca de 100 milhões de reais para constituir um fundo de investimento imobiliário. Então, ou seja, é a financiarização do patrimônio público sem a indicação, né, sem a destinação desses imóveis para moradia de interesse social, por exemplo. Então, é algo grave. Outro ponto bem delicado do governo Zema, a mesa de negociação do Estado, de diálogo, né, de mediação de conflitos fundiários, que foi uma conquista dos movimentos populares, da luta direta, esse espaço de mediação, ela foi desmontada, ela está muito rebaixada no governo Zema, e eles estão atribuindo esse caráter somente ali de um mero debate na mesa, sem alternativas reais, sem discussões reais para os conflitos fundiários. Então, o governo Zema, no fundo, ele legitima os despejos. E um outro ponto também muito delicado é que a Companhia de Habitação de Minas Gerais, a Coab, que já nunca teve, na realidade, uma atuação tão expressiva, de fato, com as ocupações, com a moradia de interesse social, ela fez um acordo de confidencialidade, um acordo confidencial com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG, para repassar 2.100 imóveis públicos para esse banco. Então, ou seja, também fazendo um processo de financiarização da cidade, do Estado de Minas Gerais e dos imóveis públicos. Então, uma situação grave, nesse sentido também, que ela não tem nenhum projeto e uma linha habitacional. Então, ela vai premiar a construtora modelo sem apresentar nenhum projeto, de fato, de intervenção ali urbanística e de garantia de direitos na comunidade da Andara. E, de outro lado, a gente tem que falar também da Prefeitura de Belo Horizonte. A Prefeitura de Belo Horizonte fez esse decreto de desapropriação, ou de declaração, né, de interesse social que o Frei citou, mais de 100, né, áreas, ocupações, mas também não tem avançado nos processos de regularização fundiária e garantia de direitos nessas comunidades. Então, na própria Dandara, por exemplo, passou lá um asfalto casca de ovo e nessa época de chuva as casas estão sendo inundadas, porque não tem um sistema de escoamento adequado. Então, ou seja, é necessário, de fato, trabalhar com a ideia de uma regularização fundiária, inclusive esse é um dos pedidos da CP, né, a garantia de saneamento, né, lazer, saúde, educação de qualidade, e também na CP também tem um pedido, né, por exemplo, de bloqueio de verbas de habitação para destinação específica, e além disso também há ali na CP a orientação também de que a construtora seja também responsabilizada por dano urbanístico. Então, ou seja, todas essas discussões foram desprezadas pelo Poder Judiciário em aliança com o Poder Executivo e o capital especulativo. Então, isso nós não podemos concordar e por isso aqui é essa nossa denúncia também em relação a isso. Maria do Rosário, para a gente ir concluindo, o que falta complementar? E eu chamo a atenção aqui, Maria do Rosário, Luiz Fernando e Joviano, que eu tive a alegria de entrevistar a defensora pública, doutora Ana Cláudia Alexandre, que é uma das titulares signatárias da ação civil pública, e ela falou: Frei Gilvander, o tribunal está usando 2 pesos e 2 medidas, porque julgou apressadamente esse acordo aí, aconchavado com o Poder Executivo Estadual, que beneficia a especulação, né, repassando aí 51 milhões indevidamente, desnecessariamente, de forma injusta, enrola há 11 anos e não julga o mérito da ação civil pública. Vocês já comentaram, Rosário, mas eu gostaria que enfatizasse isso aí. O que significa o judiciário não ter julgado
a ação civil pública e o que pede, de fato, as repercussões que esse julgamento poderá trazer na vida concreta das cerca de 2.000 famílias da ocupação da Andara. Com você, Rosário. Acho que primeiro é dizer que a ação civil pública fala de interesses da comunidade, dos moradores, e a ação de desapropriação fala de interesse da construtora, da especulação imobiliária, e aí a gente fica sem entender por que tanta prioridade para esse interesse, né? E aí eu acho que é importante dizer, né, o Luiz Fernando e o Joviano, os companheiros, destacaram muito bem, né, a luta, né, essa trajetória de marchas, não teve nenhuma audiência que a Dandara não tivesse ido em marcha para acompanhar, né, muitas lutas, a luta com a Copasa para colocar água na comunidade, a luta na CEMIG para que a luz fosse também instalada na comunidade. Então, assim, foram distintas lutas, né, e Dandara, ela acabou construindo um processo, um caminho, inclusive, dentro do sistema de justiça, né? A gente teve aí, pela primeira vez, um conflito de competência positivo dentro do Ministério Público, que teve que ser julgado, né? Definindo que quem cuidaria dos casos das ocupações em Minas Gerais seria a Promotoria de Direitos Humanos, né? Tivemos muitas lutas dentro da própria Defensoria Pública. Então, assim, é uma história que realmente precisa ser contada e escutada, e eu até gostaria de destacar aqui que tem um documentário, um filme documentário, né, sobre a ocupação da Andara, no YouTube, que se chama Enquanto Morar For um Privilégio, Ocupar é um Direito, que vale muito a pena as pessoas que estão nos ouvindo, né, acessar e assistir, vai conhecer um pouco mais dessa história. E aí dizer que o Estado, assim, o que é muito, a gente fica se perguntando, assim, por que o Estado, que desde o início, né, quis sair do processo, na ação de reintegração de posse, na ação civil pública, em todas as audiências que a gente ia, o Estado, quando ia, era para dizer que não era parte, né, desse processo, que era a responsabilidade da prefeitura, sempre querendo sair fora, né, das ações. E aí é o Estado que constrói esse caminho paralelo, desconsiderando os outros processos para poder, né, pagar a construtora modelo. E antes desse acordo ser anunciado, isso a mídia não anunciou, mas assim, os companheiros falaram aí, a de reintegração de posse, ela foi extinta. Ela foi extinta e a comunidade foi condenada ao pagamento das custas processuais, né? Foi condenada depois, isso foi dispensado porque a comunidade está sob o direito de justiça gratuita, né? Mas teve uma condenação, né? Alegando sob o argumento de que foi a comunidade, foi a ocupação da Andara que deu causa ao processo. Não foi a construtora que abandonou o terreno, como já foi dito anteriormente pelos companheiros. Então, quem deu causa, de fato, a esse processo? O judiciário entendeu que foi a comunidade, na sua luta por moradia, né, que ocupa um terreno que estava completamente abandonado, né, na época foi levantada, inclusive, a dívida de IPTU, de impostos, assim, muito alta, né, mas houve essa condenação antes desse acordo, né? E aí, assim, a gente também fica se perguntando, né, como que se chegou a esse valor, né? Eu não tenho exatamente aqui, mas eu me lembro que na petição inicial da ação de reintegração de posse era um valor em torno de 6 milhões, né, de reais. E aí é pago 51 milhões. Né, no momento em que o mercado imobiliário está numa crise federal, né, tá tudo, né, então como que se chegou nesse cálculo, como que se chegou nesse valor? E olha que foi o valor acordado, não é o valor da ação no seu nascedouro, né? Então, assim, a gente fica se perguntando, e também em plena pandemia, né, um Estado que precisa cuidar de, né, milhares de pessoas contaminadas, né, que perderam já suas vidas, um Estado que já faz bastante tempo que alega e que anuncia, né, a sua crise financeira, inclusive nós temos aí servidores, professores, né, que não têm recebido salário, né, dignidade humana desses trabalhadores, e de repente 51 milhões caem no colo de uma construtora,
né, que descumpriu a Constituição, que não cumpria a função social. Então, assim, eu acho que é muito importante, a gente tem dialogado, né, com os moradores, com a comunidade. Eu entendo a comunidade celebrar a forma como a notícia chegou, a gente viu aí a matéria na imprensa, né, e alguns moradores se pronunciando, falando que está celebrando, porque às vezes também uma notícia, da forma como ela chega para os moradores, né, pode representar de fato um alívio, até que entenda de fato o que está correndo, né, o que está acontecendo. E aí dizer também que essa luta ela vai continuar, né, é importante que esse acordo considere as famílias, como eu disse no início da fala, né, e que o Estado diga para as famílias quando que vai iniciar e como que vai fazer essa regularização. Porque se isso não acontecer, é uma desconsideração total, né, dos processos da ação civil pública. Ok, muito obrigado, Maria do Rosário. Joviano Maia. Bom, acho que, né, Rosário e Luiz também trouxeram informações relevantíssimas, assim, quando a Rosário fala a forma como a notícia chegou, me faz pensar que nós estamos lidando com o governo estadual, o governo, né, do Romeu Zema, que é aliado do governo federal, que se elegeu em cima de fake news. Então nós estamos falando aqui de mais uma fake news, né, como se o governo tivesse com esse gesto garantindo, né, o direito à moradia da comunidade Dandara. Não, pelo contrário, o governo Zema não está se comprometendo a nada, né, está comprando a terra e a gente não sabe o que vai acontecer, está ferindo o direito à participação das pessoas que são parte no processo, que não podem ser excluídas dessa forma, né? E como a Rosário disse, importante lembrar que a Dandara é uma inspiração para muitas outras lutas. A Dandara em Belo Horizonte inspirou, por exemplo, as famílias das ocupações da Isidora, que foi considerado um dos maiores conflitos fundiários do mundo, julgado, né, durante a 4ª ONU Habitat, né, no Equador, e, enfim, que teve repercussão internacional e que tem a Dandara como inspiração. A Dandara conseguiu abrir inúmeros precedentes fundamentais à luta pelo direito à moradia aqui em Belo Horizonte, né? A construção dessa ação civil pública, a conexão, né, com a ação de reintegração de posse, isso foi novo, isso começou com a Dandara e várias outras conquistas, vitórias importantes, frutos de muita luta. Então isso significa dizer que a comunidade tem direito a uma decisão de mérito. A comunidade tem direito que o judiciário reconheça a sua legitimidade, reconheça que essa ocupação, ela escancarou a ilegalidade da retenção especulativa dos imóveis e por meio de uma retomada legítima, necessária, garantiu o direito de morar. A sentença de mérito reconhecendo isso, e é claro que isso deve ser reconhecido, porque se o Estado desapropriou, é porque o povo tem direito e não a construtora. Só que da forma como foi construído, parece que quem tem direito e quem tem o mérito é o especulador que deixou abandonado e vai ser premiado agora. E, por outro lado, a comunidade sem garantia nenhuma. Então, isso, na verdade, é triste, mas escancara esse racismo institucional. O poder judiciário é o mais racista dos poderes da República, é o que tem a maior composição de homens brancos, né, que nunca moraram numa favela, que nunca moraram numa ocupação. Então, o poder judiciário, quando é para poder mandar despejar, age rápido, é eficaz, atende os interesses dos autores das ações da maneira mais eficiente possível, como é o caso aqui também do Quilombo Souza. Nós entramos aqui em Santa Teresa, nós entramos com a ação civil pública do Quilombo Souza, aqui pela Associação de Santa Teresa, no ano passado. Até hoje não foi apreciado o pedido liminar, Frei Gilvander. Que poder judiciário é esse? É preciso denunciar cada vez mais. A gente não vê os movimentos sociais ocupando sede de tribunal. Isso é importante. É um bando de homem rico, branco, conservador, que toma as decisões mais absurdas. E aí extingue a reintegração de posse, condena a comunidade a pagar honorários e custas e não decide a ação civil pública que discute o direito à moradia. Então, assim, esse caso é preciso pôr a boca no trombone mesmo, denunciar esse poder judiciário racista, esse poder judiciário, em tantos outros casos também, né, mostra
como faz o serviço da Casa Grande, nessa condição colonial reiterada do nosso país, sobretudo agora com a instauração do fascismo. O caso da comunidade Dandara tem que ser um exemplo de que nós não vamos tolerar esse tipo de conduta mais do Poder Judiciário, nós vamos escancarar isso, essa situação, esse acordo para poder beneficiar essa empresa especuladora imobiliária, essa postura do juiz de decidir a reintegração de posse e não decidir a CP, enfim. Eu queria dizer que eu assino embaixo da indignação e da ira santa, Joviane, que você está manifestando, que a Maria do Rosário manifestou, que o Luiz Fernando, porque esses 11 anos de luta da ocupação da Dandara deu muitas lições, né? Eu queria enfatizar aqui, né? Primeiro, nós superamos uma mentira que tinha, que uma ocupação ocupava um terreno abandonado, sem cumprir a sua função social, aí o dono, o empresário e tudo entrava numa vara civil e o juiz da vara civil mandava despejar. Na Dandara aconteceu isso. A consultora modelo entrou numa vara civil, o juiz mandou despejar, aí através da Defensoria Pública entramos com a ação civil pública e o juiz da 6ª Vara Pública de Fazenda Estadual, doutor Manuel dos Reis Moraes, hoje desembargador, os pedidos da Defensoria e disse: alto lá, não pode despejar não. Então deu uma liminar a favor da ação civil pública que defendia a comunidade. Então a luta da Dandara instaurou isso. Quem deve cuidar do direito das ocupações não é juiz da área civil não, são os juízes das varas públicas. Depois também a luta da Dandara nós tivemos que expulsar do processo da Dandara uma promotora chamada Cláudia Ferreira, que era do urbanismo e que estava atuando assim com o ex-prefeito Márcio Lacerda e com a consultora modelo, fazendo a maior pressão pró-despejo. Até que nós conseguimos demonstrar que a ocupação da Dandara não era apenas uma ocupação urbana, era uma ocupação rural-urbana, porque nós demonstramos que tinha lá, era luta por moradia própria, digna e adequada, e também por produção de alimentos saudáveis. Nos quintais, mais de 400 hortas. E aí gerou um conflito dentro do Ministério Público, que a cúpula lá do Conselho do Ministério Público Estadual julgou, e aí passou a competência do processo para o procurador, doutor Afonso Henrique, que cuida da área dos conflitos agrários. Uma outra coisa muito importante na luta da Dandara. A luta da Dandara também fez nascer o setor de direitos humanos do Ministério Público. A luta da Dandara fortaleceu também o setor de direitos humanos da Defensoria Pública. Não podemos aceitar essa decisão injusta que, na prática, premia a especulação, porque eu pergunto aqui, por que que o juiz não mandou o governo de Minas repassar, no mínimo, pelo menos uns 60%, 70% desses 51 milhões de reais para serem investidos lá no processo de regularização e de urbanizar? Luiz Fernando lembrou aqui que lá foi feito, com muita pressão da Dandara, asfalto, casca de ovo. Luiz, e é preciso lembrar que em apenas 6 ruas e avenidas, a maioria das ruas da Dandara continua sem asfalto. Nós não podemos, nós lutamos por aquilo que é justo. O que é injusto, nós não podemos aceitar. Frei, acho que é isso. Eu queria reforçar o que você colocou, né? Esse conflito de competência, ele foi muito importante. Suspendeu o despejo da Dandara e na decisão do então juiz, né, hoje desembargador Manuel, ele determinava ali a inclusão, né, da comunidade com zoneamento especial, a instalação de água e luz, determinava os direitos de fato ali fundiários das famílias. Nós não podemos aceitar que um juiz, né, de vara pública dê essa decisão, na realidade, privatizando o conflito. Então, é uma privatização da luta coletiva, uma privatização de um conflito que já tinha sido decidido numa dimensão pública com a responsabilidade do Estado e do município. Então, o que a gente está vendo, de fato, é uma posição autoritária, né, que é a estrutura arraigada do Poder Judiciário, aliada ao Poder Executivo do governo Zema, que promove aqui no Estado, né, um governo de devastação, um governo, de fato, de desmonte completo do mínimo que a gente tinha aqui, que a gente não pode concordar com essa postura, né, de fato,
verticalizada e muito próxima, né, do que é esse pensamento autoritário hoje na nossa sociedade. Então, isso, de fato, é um grande absurdo e a gente tem que remeter, então, a essa conexão que foi resolvida nos termos adequados naquele momento. Uma ocupação urbana é um conflito pelo direito aí, né, à cidade, à moradia, os direitos fundamentais. Então, por exemplo, a Dandara teve um plano urbanístico, né? Um plano urbanístico que foi premiado, que foi reconhecido e que, inclusive, facilita o processo de regularização. Uma luta organizada, paradigma, e que não merece, então, uma solução como essa que foi dada nesse momento pelos poderes públicos. É, de fato, muito condenável isso, a responsabilidade do governo Zema e a situação que a gente vive, eu coloquei um pouco, mas dizer também da Prefeitura de Belo Horizonte, porque a Prefeitura de Belo Horizonte pode fazer desapropriação-sanção. E como que ela vai tratar essas várias outras ocupações que a gente tem na cidade? Vai, de fato, fazer desapropriação-sanção de imóveis ociosos? Vai aplicar os instrumentos do plano diretor? E vai se construir um fundo também para investimento, né, em qualidade dessas moradias? Então, isso tudo é fundamental a gente pensar. Porque na Dandara, por exemplo, existe hoje uma carência de espaço coletivo de lazer. Existe essa urbanização incompleta, as ruas, né, que o Frei Giovana coloca, não asfaltadas, a drenagem ruim, a necessidade também de um posto de saúde que seja um posto construído, de fato, um novo posto de saúde para ser atendido ali as famílias de forma adequada, a educação, a assistência social. Então, ou seja, esses direitos todos estão sendo relegados aí pelos poderes públicos, judiciário, executivo, e nós não podemos concordar com essa dimensão do capital, desse poder de gerência nos poderes públicos, capital especulativo, e com isso querer apagar, né, a memória e a luta da ocupação da Dandara. Isso a gente não pode permitir. Eu até estava lá na comunidade essa semana, e uma das coisas que mais me emocionaram, né, é ver moradores ali do início da ocupação resgatando cada luta e não esquecem, né, cada luta que foi feita, não esquece essa memória, né, da Dandara, da companheira do Zumbi, e todo esse processo de resistência, né, de resistência negra, de conquista aí dos direitos na luta direta, né, que é o que mais importa, né, o nosso direito aí, né, o direito do povo ser arrancado na marra, porque a gente sabe que os poderes públicos não agem para garantir esses direitos. Então, acho que era mais um pouco isso do que eu queria comentar e reforçar, né, aí, que é necessário também que nós cobramos, né, da Coab, da Companhia de Habitação de Minas, uma postura também em relação ao processo de regularização fundiária. É inaceitável que a Coab passe por um banco, né, o BDMG, desses 2.100 imóveis, e atinge aí essa cifra aí de aproximadamente 350 milhões de reais. Então, conforme tudo exposto aqui pelo Joviano Maia, pela Maria do Rosário e pelo advogado Luiz Fernando, nós consideramos que foi injusto esse acordo homologado no Tribunal de Justiça pelo juiz Dr. Elton. Reivindicamos a revisão ou anulação desse acordo, reivindicamos o julgamento para ontem da ação civil pública na linha da liminar concedida pelo atual desembargador, na época era juiz, né, Dr. Manuel dos Reis Moraes, aliás, um homem antes como juiz, agora como desembargador autêntico, ético, sensível socialmente, para que a justiça e a verdade seja resgatada, porque a luta pela moradia é uma luta sagrada, justa e necessária, e não pode ser usada e abusada por escusos interesses para premiar a especulação. Como a Rosário falou aqui, se o Estado já não está deixando muito aquém nas áreas sociais, até parcelando o salário aí dos funcionários públicos, dos professores, das enfermeiras, dos médicos, agora vai repassar 51 milhões para uma empresa especuladora. Lembrando que a consultora Modelo, na época, no processo Targoído, ela estava no banco dos réus com mais de 2.500 processos, sobre os quais vendas de
apartamentos e imóveis que ela não tinha honrado o compromisso com os inquilinos. Maria do Rosário, está faltando alguma coisinha para complementar? Mas é agradecer a oportunidade, né, da gente estar aqui falando disso, né, na semana aí da luta do povo negro, trazendo aí a memória também do companheiro, né, assassinado no Rio Grande do Sul, né, da morte de mais uma pessoa negra, né, e dizer que Dandara, assim, deu muito sangue para chegar nesse ponto, né, e construiu, eu gosto de dizer que é a história de um povo que construiu sua própria sentença, se organizou, se articulou e inspirou muita gente, e nós exigimos que a ação civil pública seja julgada, né, ela não perdeu o seu objeto, tem pedidos lá para além do pedido de desapropriação, ela precisa ser julgada. O judiciário não precisa ter medo de construir precedente, porque já existe o precedente de construir moradia através de ocupação, e disso o povo não vai recuar. Então, assim, se não tem política de moradia, né, se o Estado, nem a Prefeitura, nem o governo federal apresentam uma política de moradia digna, o povo vai seguir na luta, vai seguir resistindo, e nós estamos com o povo, né? Então é isso, agradecer, né, trazer aqui todas as mulheres da Dandara que, na luta histórica, todas as guerreiras, todos os guerreiros, todas as crianças que nasceram, né, a comunidade se multiplica, né, parabenizar a comunidade, e não ao judiciário e ao Estado por esse acordo, mas parabenizar a comunidade porque se autoconstruiu, construiu suas casas, construiu relações, uma rede muito grande de apoio, né? E continua inspirando muita gente no Brasil e no mundo inteiro. É isso. Seguimos, né? Com ternura e resistência. E a luta da Dandara vale mais que ouro em pó. Beleza, Joviano? É isso aí, Frei. Obrigado. Valeu. Valeu. Tamo junto. Sigamos na luta. Que beleza. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira cantar. Essa é a nossa conduta.